do especial, porque nós vamos estudar a carta, ao livro do profeta Oséias, na verdade. Então eu convido você a encontrar aí na sua Bíblia o profeta Oséias, uma ajuda para você encontrar Daniel. Se encontrar Daniel, é depois de Daniel. Muito bem. Amados irmãos, nós temos aqui no livro do profeta Oséias. Quem foi o profeta Oséias? Além das informações que nós temos, que ele é filho de Beri, nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, são reis em Israel, Acás, Ezequias, rei de Judá. Também nós temos informações que Oséias estava do lado norte de Israel. Você vai ouvir várias vezes, nós lemos Efraim, que é uma tribo dentro do contexto de Israel. Só que aqui Israel já está o quê? Dividido. Nós temos o lado norte, que vai ser citado aqui muitas vezes por Efraim. E o lado sul, que qual é o dos patriarcas que ficou com o nome mais famoso? A região de Judá, exatamente. Então, quando você observar, e a palavra de Deus fala Efraim, ela está falando a respeito do lado norte de Israel. Existem agora dois reinos dentro da nação escolhida pelo Senhor. O lado sul, nós vamos ver que tem citações de Judá, mas Oséias foi levantado por Deus para profetizar aqui no contexto de Efraim, o lado norte de Israel. É importante você compreender isso. Depois do rei Salomão, com seu filho Roboão, a nação foi dividida, ficando apenas os dois descendentes ali, Judá e Benjamim, muito colados ali um no outro. E as 10 tribos no norte, que formam então o contexto chamado Israel ou Efraim. E o sul, Judá. Sempre você vai ouvir a expressão Judá. Se refere ao lado sul da nação de Israel. Muito bem, amados irmãos, nessa noite eu quero destacar o seguinte tema: o amor perfeito de Deus. O amor perfeito de Deus. O profeta Oséias, ele é usado por Deus de uma maneira muito especial. Deus utiliza de uma linguagem conhecida até hoje, e muito bem conhecida até hoje por nós, que é por meio de um matrimônio, por meio de um casamento. E nós temos em Oséias um servo de Deus que ouviu a voz do Senhor e assumiu um casamento, e esse casamento era com uma mulher que não era fiel ao seu marido. E nós vamos ver que essa relação, ela tem origem em Deus. Foi Deus que planejou essa união. Mas essa união, pastor, do profeta com a esposa que não é fiel, ela é na verdade uma prostituta. O que representa isso? É uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem utilizando uma questão comum para trazer um exemplo para aquilo que está de fato sendo explicado. Qual a relação
entre Deus e a nação de Israel. Entre Deus, aquele que ama fielmente, e a nação de Israel, que não age da mesma maneira. Mas notem, essa relação então tem um começo definido por Deus. Não foi algo aleatório, não foi algo ao acaso e de repente houve uma paixão. Deus escolheu sabendo quem era a nação de Israel. Oséias e Gomer. A relação é de alguém que sabe muito bem o que a outra vai oferecer. E essa relação tem então uma iniciativa onde Deus é apontado como aquele que está chamando a nação de Israel para uma relação marcada por esse entendimento tão bonito que é o matrimônio, de intimidade, de conhecer cada vez mais uma relação mútua de conhecimento. É claro que Deus, sendo Deus, Ele conhece todos, mas Ele desejou a nação de Israel para que a nação de Israel o conhecesse. E nós vamos ver o que aconteceu. Há uma ruptura, há uma relação de rompimento, e nós vamos observar alguns detalhes aqui nesse contexto. Observe aí no verso 2, para a gente introduzir. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio do meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida, e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Moisés: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor lhe disse: ponha nele o nome de Lo-ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Amados irmãos, você tem que observar que o profeta Oséias foi levantado por Deus, para Deus expressar como ele desejava se relacionar com Israel. E a maneira mais clara que nós temos aqui é uma relação de um casamento com alguém que não tem os predicados para ser amada. Mas que Deus disse: faça isso, Oséias, porque eu tenho um ensino à nação de Israel. Eu vou deixar bem claro que a questão está como Israel está vivendo, e como eu desejo Israel, e Israel não me deseja. A palavra do Senhor nos mostra o que aconteceu, a ruptura desse laço entre Deus e a nação de Israel. Vamos lembrar? De onde Deus fez surgir uma nação, de uma mulher estéril, de mais de 90 anos, de um homem que não tinha mais condições de vitalidade. Deus fez da semente de Sara a descendência de Abraão, os israelitas, que foram levados ao Egito, sofreram, mas invocaram o nome do Senhor.
E o Senhor fez daqueles 70 que foram para o Egito uma grande nação, e saíram aos milhares do Egito, Deus prometendo: eu farei de vocês uma grande nação, eu darei a vocês uma terra que mana leite e mel, vocês me conhecerão, eu lhes darei a conhecer. E agora Deus levanta o profeta dizendo: vocês estão banalizando o meu amor. De maneira bem concreta, o profeta Oséias vai e casa-se com a prostituta Gomer. A relação aqui, amados irmãos, nós temos no capítulo 6, e você hoje vai precisar folhear bastante o livro de Oséias, que nós vamos utilizá-lo bastante. Diz assim no verso 6, 6. Pois, vamos juntos? Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento mais do que holocaustos. Amados irmãos, Israel rompe com Deus. Mas como Israel rompeu? Tinha culto, tinha sacrifícios, tinha liturgia, mas não tinha coração. A nação de Israel acreditou que de maneira que ela poderia se envolver com todas as propostas dos povos vizinhos, principalmente os cananeus, que possuem um Deus famoso, começa com B, qual é o nome dele? Baal. Que esse Deus Baal e toda a cultura cananeia podia ser aplicada para a nação de Israel. E Deus está dizendo: pois quero misericórdia e não sacrifícios. A nação de Israel rompe o laço com Deus por causa da sua prática ritualística. Olha que impressionante. Um ritual onde o erro não está em fazer o ritual ali, se apresentar diante do Senhor, trazer ofertas, apresentar o holocausto. Isso era ordenança do Senhor. Eles deveriam fazer isso. Mas aonde que eles estavam pecando? Eles estavam pecando porque eles faziam isso, mas o coração deles não estava ali. O coração deles estava seduzido por outra paixão. E essa paixão começou a tomar conta da nação de Israel e chegou ao ponto do culto, da prestação de culto a Deus ser mecânica. Oséias 10, 1. Abra aí a sua Bíblia. Oséias 10, 1 diz assim: Israel era uma videira de ramagem, o quê? O que é isso? Metáfora. A nação de Israel era frutífera, vistosa, ela é uma planta bonita, um povo temente, um povo que confiava em Deus e colocava o seu coração a Deus, totalmente rendido a Ele. Mas olha só, que dava fruto, que dava o seu fruto. Quanto mais abundante os frutos, maior o número do quê? Quanto mais Deus abençoava a nação, mais ela construía altares a falsos ídolos, a falsos deuses. Quanto mais Deus estava cuidando, suprindo, abençoando com saúde, abençoando a condição de poder procriar, abençoando a multiplicação dos israelitas, suprindo em todos os níveis, o povo se voltava
para os deuses, levantavam altares, viravam as costas para aquele que estava decididamente amando Israel. O texto diz: quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. Eles se dedicavam a deixar a vida deles estar se gastando com todas as práticas idólatras dos povos vizinhos. E o texto diz, agora o verso 2, vamos ler ele, início do versículo 2, vamos lá? O coração deles, e agora, amados irmãos, eu quero muito que você preste atenção num ponto importantíssimo. Deus, Ele tem um amor perfeito sobre o seu povo. Amém? Esse é o tema. Mas Deus, quando Ele ama, Ele observa comportamento. Deus tem uma aliança com Ele, com aquele que Ele chama. Você não é tratado no atacado, irmão. Você é uma obra artesanal das mãos do Criador. Mas saiba de uma coisa, com isso você deve assumir responsabilidades. A nação de Israel achou assim, não, é só levantar o altar, é só vir no culto, presta o culto, e segunda-feira, a cultura cananeia toma conta. E depois, novamente me apresento. E Deus disse assim, por meio do profeta, o coração de vocês está dividido. E uma coisa que Deus deseja, espera, e Ele terá dos seus filhos, não é o seu ouro, não é os seus bens, não é nada do que você pode entregar a Deus, a não ser inteiramente o seu coração. A palavra de Deus nos mostra, nos apresenta então, algo que a nação de Israel rompe. Ela agora tem um coração dividido. Oséias 8, volta a sua Bíblia aí. Oito, 11. Vamos ler juntos? Visto que Efraim multiplicou altares para... Estes altares lhes serviram para pecar. Vamos juntos no 12. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos... Você já pensou uma coisa dessa? Olha só o que está sendo dito por Deus para a nação de Israel. A nação de Efraim, o lado norte, Samaria, Efraim e todas as demais tribos, as 10 tribos, estão cada vez mais achando estranho a lei do Senhor. Amados irmãos, uma das coisas que nos chama a atenção é como é que o povo que recebeu os oráculos de Deus, isso é um privilégio dos judeus, isso não é seu, brasileiro, cultura latina. Quem recebeu foram os israelitas. Receberam diretamente de Deus. Algum desses povos aqui, desses homens e mulheres, tinham os seus descendentes lá em Moisés. Eles receberam os oráculos de Deus. E olha só, diz o texto, coisa estranha. 10.000 preceitos o Senhor escreve, mas eles tratam como coisa estranha. Ou seja, a lei do Senhor agora não mais está guardada no coração. Começa-se um questionamento a respeito, mas isso aí é preceito de Deus? Ah, mas não é bem assim não, né? Isso é muito antiquado. Você quer ver uma coisa? Pergunta para minha vizinha cananeia se ela faz isso. Ô vizinha cananeia, não, aqui é liberado. Baal, libera. Ah, então tá vendo? Pesado demais isso, hein? Amar a só um Deus. Ah,
Isso aí é cultura estranha. Os povos vizinhos são politeístas. E olha só, amados irmãos, a nação de Israel, cada vez mais, ela vai de maneira totalmente ingrata, rejeitando o quê? Rejeitando o amor de Deus sobre ela, se apegando, como nós falamos hoje pela manhã, ao invés de se apegar ao Criador, se apegou às criaturas. A palavra de Deus apresenta que essa relação, ela na verdade é um adultério cometido por Gomer? Também. Ela só é um estudo de caso concreto, a mulher do profeta Oséias. Mas ela aponta para a nação de Israel. Uma das coisas que chama a atenção é que Deus não tem problemas em perdoar o seu pecado. Ai, que bom que você falou amém. Mas Deus tem muita, mas muita resistência. Ele se ira contra um coração hipócrita. Um coração que é dividido, que não tem inteireza na presença do Senhor. E isso trouxe consequências. O laço de amor que Deus estabeleceu agora está sendo rompido. Capítulo 6, verso 4. Verso 4 diz assim: olha só a palavra de Deus para o povo. Que farei com você, Efraim? Que eu farei com você? Que farei com você, Judá? É assustador isso aqui. Está dizendo assim, ó: que farei com vocês, pentecostais, mais bíblicos? Tem, não tem? Tem as dificuldades teológicas, mas são crentes em Cristo, amém? Que farei com vocês, reformados, Judá, né? Reformados. Porque se vocês ficarem apegados apenas ao título, vocês são de Judá, vocês são de Efraim, vocês na verdade têm um amor que é assim, é como uma névoa de manhã. Quando dá 9 horas da manhã, já foi embora. Olha lá, que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Está tratando o povo de Deus. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Há apenas uma ação sem coração. Não há integridade, não há rendição. Há uma aparência, há uma entrega litúrgica. Mas a nação de Israel, na segunda-feira, voltava para os altares cananeus. Como pode isso? Como que pode ter um amor fingido? Um amor que, na verdade, ele é de boca. O amor deles, ele era superficial. Havia sacrifícios? Havia, mas não havia arrependimento de pecados produzidos por eles. Amados irmãos, a disciplina de Deus sobre o seu povo, ela vai se instalar. A nação, antes de receber a disciplina, é denunciada pelo profeta. Você acha que Deus levantou o profeta à toa? Acordem, vocês estão vivendo uma falsa entrega. Deus não está preocupado com os altares levantados. Deus está preocupado se há de fato clamor pela sua misericórdia. Capítulo 4, volta aí. Verso 1: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor.
porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Agora imagine, se assim está ruim com Israel, o que imaginar com os egípcios? Né? Deus podia, vamos parar com esse negócio? Citando lá Moisés, vão riscar o nome desse povo tudo. Olha, vocês querem Balaíns? Que vocês procurem Balaíns. Vocês querem a cultura cananeia? Que procurem. Eu, estou dando um tchau. Como é que é, Rogério? Tchau. Vou embora. E vocês se virem. Mas olha só como esse amor, diferente de um casamento que você conhece, um homem que tem uma esposa, ou uma esposa que tem um homem que trai, e ele é um homem ou uma mulher contumaz no seu pecado, o outro lado da relação pode também fazer, tchau, vou ficar com esse homem não, Deus me livre. Ele não me honra, ele me desonra. Mas diferente do casamento que nós conhecemos, que tem direitos, Deus diz, eu os amei. Eu quero que você, profeta Oséias, mostre o quanto eu os amo. O pecado de Israel, uma traição, há mentiras, há falsidade. A iniquidade de Israel está cada vez mais aflorada. Eles acham estranha a palavra de Deus. Capítulo 4, verso 12. Vamos o 11. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhe dá resposta. Por quê? Um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Você tem que entender aqui a metáfora. O verso 11 pode ser aplicado para qualquer contexto de lascívia e prostituição, inclusive a bebida. Mas o verso 12 não está apontando para uma relação apenas sexual de uma pessoa qualquer. A prostituição aqui é abandonar a Deus e se apegar a falsos deuses. É se apegar a falsos altares e dizer, não, depois eu vou e levanto ao altar a Yahvé. Ou seja, um coração dividido. Deus se ira contra isso. Um coração que tem, digamos, momentos para amar a Deus. Mas na verdade, esse amor não é sincero, não é verdadeiro. A nação se retirou. A nação se voltou. Eu não vou ler todo o livro. Depois de Gomer ter os filhos, quem lembra o que ela fez? Abandonou a família. Você já pensou num negócio desse? Você tem todos aqueles filhos que teve com o profeta. Os meninos estão lá. Mas ela, seduzida pela lascívia, foi embora. Seduzida pela paixão do coração, abandonou o marido e os filhos. Deus está dizendo, a nação de Israel me abandonou. Eles levantam altares, eles fazem daquilo que eu os abençoei, e eles na verdade são ingratos. Oséias deixa bem claro que a nação se distanciava cada vez mais de Deus.
Agora, amados irmãos, começa a ação desse amor perfeito de Deus. Capítulo 5, pega a sua Bíblia aí e abra no capítulo 5, a partir do verso 12. Verso 10. 5:10, perdão. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Amados irmãos, esse amor perfeito de Deus é um amor que Ele tem iniciativa de amar o seu povo, mas é um Deus também que ama e disciplina, ensina e traz exemplos concretos de como aprender com a correção do Senhor. Olha só, versículo 13, 12, né? Portanto, para Efraim, eu serei como a traça, e para a casa de Judá, Efraim, pastor, mas aqui a Judá também não está bem, não? Não está, não. Não está, não. Judá teve muitos mais reis piedosos. O lado norte praticamente não teve. Mas também Judá tropeçou. Mas o texto diz: eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Olha só. Lá em Jó, não precisa abrir não, vou ler para você, diz assim: apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a roupa que é comida pela traça. Deus está dizendo: eu vou fazer vocês terem abscessos, cheio de pus, feridas fétidas, feridas terríveis. E sabe o que aconteceu? Observem o texto comigo. Quando Efraim, verso 13, viu a sua enfermidade, ela viu aquele abscesso, aquela coisa horrorosa. A traça, na antiguidade, era terrível, porque eles não tinham tecnologia para combater a traça nas roupas. Mas aqui há uma relação onde o que está acontecendo, o que Deus vai trazer disciplina com feridas, muito aponta para os invasores assírios, que nós vamos citar daqui a pouco, que sofreram, que perderam até a vida devido à invasão dos assírios. Mas também alguns acreditam que podem ser bactérias que Deus dispensou sobre o povo e que poderiam surgir feridas terríveis. Eu sempre falo isso, mas é quase brincando, mas tem todo fundo de verdade. Quem na pandemia foi mais crente? O que é isso? Vou perguntar de novo. Quem durante a pandemia ficou mais crente? Amém, irmã. Mas eu fiquei mais. Porque eu falei assim, é hoje que o negócio pode bater aqui na minha casa. No 12 de março, então, que fechou tudo, eu achava que o bicho entra no carro. Virou um negócio, ninguém sai nem na rua. Vai que o bicho entra aqui dentro na minha casa e eu vou morrer. O Senhor falou para Ezequias fazer o quê com a casa dele? Ponha em ordem. Eu falei, Senhor, estou aqui teu servo, te ouve. Se você não chorou e suplicou ao Senhor na pandemia, misericórdia. Pastor, na pandemia eu estava cego no pecado e Deus me trouxe graça depois. Amém. Aqui,
Deus está dizendo: eu vou fazer feridas em você, eu vou deixar uma podridão tomar conta. E aí quando você pensa que o homem é ingrato, o homem é mais. Verso 13, vamos juntos? Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua o quê? Ferida. Vamos juntos. Efraim se dirigiu. Ué, mas o que é isso? Quando eles notaram que eles estavam arrebentados, quando eles perceberam que o que eles estavam colhendo eram feridas terríveis, sofrimento, a primeira iniciativa deles, os estudiosos dizem que eles mandaram um grande presente para Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, dizendo assim: eles são poderosos, eles vão invadir aqui. Olha só como é que o coração do homem, e nós estamos falando de um povo que é chamado por Deus, uma nação que era escolhida pelo Senhor, mas que o coração ficou endurecido, empedernido. A primeira relação é: vamos procurar um encontro com o rei da Síria, vamos procurar cura, feridas que podem ser curadas pelo rei da Síria. Alguns apontam que eles falaram assim: nós temos consciência que nós não somos assim um povo poderoso. Rei da Síria, por favor, nos receba como vassalos de vocês. Sejam vocês os nossos suzeranos. Nós seremos o povo vassalo. Nós queremos um acordo com o Senhor. Rei da Síria. Olha que coisa impressionante. O que Deus disse? Vocês apresentam altares. Eu não quero altares, eu quero misericórdia. Ao invés de procurar Deus, ao invés de quebrantar-se diante do problema, foi procurar solução com o inimigo. Viraram as costas completamente de Deus, afastaram-se de Deus. E a relação aponta, versículo 14, acompanhe comigo. Porque para Efraim eu serei, e para a casa de Judá como o trem está ruim, de qualquer jeito. É um leão grande, velho e um leãozinho. Por quê? Não é a Síria, não é governo de homens, não é pandemia, não é economia que tem o governo da vida de vocês. Eu sou o Senhor e eu uso inclusive da instrumentalidade do rei da Síria para fazer com que vocês sofram e vocês atinem que quem está controlando e cuidando e zelando de vocês não é o rei cananeu, mas o Deus criador dos céus e da terra. Eu mesmo os despedaçarei e depois, olha só, Deus está dizendo: vocês foram procurar curar feridas com o rei da Síria. Saiba de uma coisa: ele não trará cura. Tanto é que o rei Acabe, Acabe, tentou fazer uma proposta, uma coisa boa, fazer uma parceria, um presentinho para você. Os dois fizeram isso, tanto do norte como do sul, com o mesmo contexto da Síria. E o texto lá não vamos ler agora não. Vamos ler sim. 2 Reis 15, 29, rapidamente, na projeção. 2 Reis 15, 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Abelbete, Maaca, Joana, Quedes, Razor,
as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes. Quem são os habitantes? O povo de Israel, o povo de Deus, para a Assíria. Deus disse: vocês viraram as costas para mim, eu vou discipliná-lo, eu vou fazer surgir abscessos cheios de pus, para que vocês atinem. Nós não estamos lutando contra a mão do homem, nós não estamos lutando contra uma pessoa, um patrão, um sistema político. A mão de Deus está sendo pesada sobre nós, para que nós voltemos, para que nós nos voltemos para o Senhor. Mas mesmo assim não voltaram. Então Deus diz, 5:14, eu mesmo os despedaçarei e depois irei embora. A pior coisa que pode acontecer para um filho de Deus, para o seu povo, como aconteceu com Israel, é Deus trazer a disciplina. Deus colocou o rei da Síria para invadir Israel, levou o povo cativo, mortos, as mulheres, imagine nós os homens aqui, povo de Deus, as nossas mulheres estupradas, os nossos filhos violentados, aqueles que foram levados com vida, um público, um grupo seleto, com interesses, aqueles que sobreviveram. Depois de Deus utilizar do rei da Síria, Deus diz: agora eu me ausentarei por um tempo de vocês. Hoje pela manhã eu falei, né? A pior desgraça que pode acontecer sobre um ser humano é Deus falar: viva a sua vida conforme os desejos do seu próprio coração. E Deus aqui faz o povo de Israel experimentar um pouco da angústia infernal que é ser abandonado por Deus. Muitas vezes esse amor perfeito de Deus pode fazer de um filho de Deus experimentar angústias infernais, para que diga: o meu problema não é a minha formação acadêmica, o meu trabalho, o problema onde eu congrego, o problema é que eu estou em rebelião contra Deus. E talvez o pior estágio, Deus diga: vou ficar em silêncio por algum tempo. Deixe que ele, a nação, colha o que plantou. E a palavra de Deus diz que Deus nunca deixou de ser soberano, nunca deixou de estar no controle, mas afastou-se da nação de Israel. Vocês não queriam ser autônomos? Vocês não queriam os deuses cananeus? Vivam isso! E o resultado foram 70 anos de cativeiro. O contexto do cativeiro todo é, de fato, a disciplina de Deus sobre a nação de Israel. Tem o contexto de Judá, os 70 anos, mas o cativeiro assírio, que não teve retorno para a nação do norte, porque eles acharam que era melhor misturar o povo. Não dá para a gente entrar nesse assunto agora, mas o reino do norte tem um fim trágico. Os chamados samaritanos são povos misturados, povos que foram levados para o cativeiro, e quando voltaram, casaram com mulheres, tiveram casamento com outros povos. E quem fez isso? Os reis pagãos. Aí é melhor misturar esse povo. E a consequência foi que o lado norte de Israel ali nunca mais vai ter de fato uma representação, um contexto de fato de ser chamado povo de Deus. Vai ficar com Judá depois. Amados irmãos, eu quero destacar nessa noite uma conclusão a respeito dessa disciplina, antes de eu partir para o final. O texto diz que agora
após Israel colher as suas consequências. Deus deixaria eles na condição de angústia, mas o verso 15 diz: busquem a minha face, estão angustiados, e eles me buscarão ansiosamente. Lá, deixa eu ver se a gente... capítulo 6, verso 1. Já vamos direto para o capítulo 6, verso 1. Vamos ler esse texto? Do verso 1 ao verso 3. Antes disso, deixa eu ler aqui em Ezequiel 20, 39. Rapidamente, não precisa abrir não, eu vou ler para você. (20, 39). Ô Paulo, vê se faz um favor para mim, acha meu paninho aí, se eu perdi, é uma toalha ungida. Eu vim aqui para dentro e perdi ela. Depois, se vocês quiserem, eu posso oferecer um leilão. Heresia 2:3, né? Ezequiel 20, 39. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os seus ídolos e com os ídolos de vocês. Olha só que expressão categórica. Não fiquem divididos. Se entreguem a esse Deus que vocês tanto desejam. Se entreguem ao coração de vocês. Amados irmãos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que essa relação, esse relacionamento entre Deus e a nação de Israel, obrigado, amado irmão, estava agora no seu auge de sofrimento, mas Deus traz a sua misericórdia sobre o seu amor, o fruto do seu amor, a pessoa do Filho, se cumprindo na cruz, para alcançar o seu povo, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, para que o plano de amor fosse então consumido. Capítulo 6, verso 1. Vamos lá. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Vamos lá. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vamos juntos, o 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Amados irmãos, essa foi a palavra do profeta. A palavra do profeta é a saída para nós, povo de Deus. A nação estava em miséria, a nação estava sendo levada cativa, a mão do juiz de Deus estava pesando sobre Israel. Mas a palavra do profeta é: venham, voltemos. Não, mas eu já fiz muita bobagem. Venha. O marido perfeito, o esposo perfeito, aguarda o seu retorno, Israel. Ele mesmo tem o controle de tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas. O despedaçar de Israel não foi aleatório, mas sim uma mão conduzindo cada acontecimento para que Israel notasse: jamais ficamos longe, jamais fomos abandonados pelo amor desse Deus.
A palavra do Senhor diz: conheçamos. Amados irmãos, o conhecimento de Israel não faltava teologia, eles eram bons em teologia, o que faltava em Israel era relacionamento. Era viver de fato com o coração intencional em agradar a Deus. E com todo esse amor torto de Israel, com toda essa dificuldade de Israel, Deus diz: venham, eu vou abraçá-los, eu vou resgatá-los. E a palavra do Senhor diz, capítulo 14, verso 1, abra aí. Volte, Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Vamos juntos o 2? Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Aqui nós temos o remédio. A nação de Israel, por meio do profeta, agora apresenta um caminho aplanado, onde Deus diz: eu desejo vocês, Israel. O caminho é um arrependimento verdadeiro, uma confissão na boca. Eu perdi muito tempo com a Síria. Verso 3. A Síria não nos salvará. Amado irmão, amada irmã, talvez você tenha na sua vida já vivido um amor de boca a esse Deus Todo-Poderoso. Talvez esse Deus tenha permitido com que você trilhasse caminhos tortuosos, para que você entendesse que o que estava acontecendo era Deus te chamando. Talvez hoje você esteja maquinando em dividir o seu coração, não se entregar completamente ao Senhor, talvez nutrir no seu coração outros deuses falsos. A realidade, amado irmão, amada irmã, é que nós temos que tomar um cuidado muito sério, porque Deus, Ele deseja o seu coração, e se você é dele, Ele vai trazê-lo de maneira que haja na sua boca confissão, arrependimento e um histórico de dizer: eu gastei muito tempo com a Síria. Eu falei, eu acho que foi hoje, né? Voltei hoje, só pode ter sido hoje. Se você não sabe de onde que Deus te tirou, talvez você ainda não experimentou conversão genuína. Se você não tem ainda na sua vida uma virada que foi produzida pela graça de Deus, talvez você não entenda ainda essa oração do capítulo 14. A Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, eles não podem resolver nossos problemas. E não mais diremos: as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Não! Pelo contrário, porque só em ti, o órfão, opa, aqui tem uma frase de humildade. As metáforas são esposa, nação de Israel, filho. Agora não tem mais não. Coração quebrantado e visitado por Deus e cansado de sofrimento na Assíria, diz: eu sou um órfão,
eu sou um perdido, e o Senhor pode me recolher sem nenhuma pretensão, sem nenhum orgulho, mas o Senhor pode me acolher. O texto diz, verso 4, vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Amados irmãos, esse é um apontamento claro para o amor de Deus por meio de Cristo, dizendo, eu vou curá-los, eu vou sarar as feridas, eu vou trazer paz, eu vou trazer sossego para a alma deles, eu vou amá-los de boa vontade, mas eu não vou empurrar o pecado deles para debaixo do tapete. Eu vou pendurar a minha ira na pessoa do meu filho, e ele vai morrer por causa dos pecados deles. Esse é o amor perfeito de Deus por sua vida, pela nação de Israel, o Israel de Deus, que é a igreja. Abra sua Bíblia aí, Romanos 5:8. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos, vamos juntos o 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A nação de Israel merecia o inferno, mas Deus diz, eu vou curar a rebeldia de vocês, eu vou amá-los, eu vou fazer com que vocês saibam que o meu amor, ele não é um amor qualquer, ele é um amor cheio de justiça. E amado irmão, eu quero terminar nessa noite refletindo com você a respeito não de Oséias. Oséias foi um bom marido, amém? Amém ou não? O que é isso, gente? Que fardo, né? Mas ele foi bom, porque o perfeito está aqui em Efésios 5:25. Abra sua Bíblia aí. Efésios 5:25, diz assim a palavra do Senhor: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e fez o quê? E se entregou por ela. Sabe essa cadeira que você está sentado aí? Alguns cochilando? Deixa eu ver. Vocês olharam para mim, né? Graças a Deus aqui o povo não cochila não. Porque tem um diácono aqui, um presbítero, que se eu der um toque aqui, ele chega lá e cutuca, irmão. A gente tem um gesto aqui combinado. Só o Tiago que sabe. Mas não vou revelar agora não. O perfeito marido não é Oséias, é Cristo. Você vai participar dessa mesa aqui hoje, é porque o perfeito marido perdoou as suas faltas. O perfeito marido se entregou por você, por nós, de maneira que um alto preço foi pago para que você hoje pudesse experimentar ser amado por Deus. Com amor eterno, eu te amei. Com amor eterno, com cordas de amor, eu te envolvi. Se a graça de ser perdoado por meio de Cristo na cruz não impactar o seu coração, nada mais pode impactar. E eu quero terminar com 1 Pedro 18. Deixa eu terminar aqui. 26. Para que santificasse, olha só, quem quer ser um crente melhor aqui? Eu quero fazer parte dos, crentes nota 9,5, 10, só Cristo na glória, né?
25, 26, para que santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja, o quê? Gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse deve ser o desejo do seu coração, ainda que nós saibamos que nós teremos isso na glória. Como é que você ora durante a semana? Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados, amém. Cuidado, hein? Pode ser que tenha um altarzinho levantado por falta de tempo para Deus. Ou você fala assim, Senhor, não é possível que eu estou pensando isso de novo. Não é possível que o meu coração não está inteiro na Tua presença. Tenha misericórdia de mim, me ajude, consagra-me a Ti. Como é a sua oração? 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, você custa muito mais que prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amado irmão, se isso não comover seu coração, se isso não tomar o seu coração, nada mais toma. Cristo se rendeu, Ele se ofereceu, foi pendurado no madeiro, para que você hoje fosse amado eternamente. E Ele cura a nossa rebeldia. Ele nos santifica todos os dias, para que nós cheguemos na presença dEle, adornados, separados e consagrados para a glória dEle. Fique em pé, nós vamos orar.